Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série NR1 Sem Achismos. Aqui na SST Ergodem, nós vamos falar de saúde, segurança, ergonomia, sem romantizar, sem improviso e sem aquele famoso achismo. Então, por isso que eu fiz o NR1 Sem Achismos. Então, essa série, ela foi feita para eu explicar para vocês como que a norma, o que a norma realmente está exigindo. Quem que é o responsável por identificar os riscos psicossociais e como que a gente vai aplicar isso na prática. Então vai ser uma série de 10 episódios, né? Então a programação é pelo menos uma vez na semana eu tá com o vídeo certinho aí para a gente finalizar janeiro, meados de fevereiro, já com todas as informações que vocês precisam para estarem se atentando à atualização da NR1, que não é um fantasma, não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas estão, né, divagando demais, vendendo coisas que não foi o que a NR1 pediu. Então, por isso que eu vi a necessidade de iniciar o canal com esse conteúdo de NR1, a atualização que está deixando todo mundo doido. Então, sejam bem-vindos ao canal SST Ergodem. Se você é gestor, profissional de SESMIT, de RH, de recursos humanos, e quer entender um pouquinho da NR1, além desse discurso, né, bonito que o pessoal está vendo de saúde mental, janeiro branco, que lindo. Esse espaço aqui é para você, e você vai ser muito bem-vindo. Aqui vamos falar de norma, métodos e responsabilidade técnica. Então, NR1 não é opinião, é gestão de risco. Eu quero que vocês gravem bem essa frase. NR1 não é opinião, é gestão de risco. Se alguém te disse que os riscos psicossociais se resolvem com palestras motivacionais, terapia isolada ou formulários, checklists isolados, eu sinto muito te informar, mas essa pessoa não leu o manual da atualização da NR01. E hoje eu vou te mostrar com o manual na mão que isso é um trabalho do ergonomista. E não de gurus da internet, não é só treinamentos, nem soluções mágicas, né? Ou treinamento de psicólogo. Vou ter que contratar um psicólogo para tratar dos riscos psicossociais da empresa. Vou ter que trazer um psiquiatra aqui. Não, calma, calma. Não liguem pra mão azul. Isso daqui é erro técnico. Eu tô com a mão azul e agora que eu parei para ver, mas vamos voltar aí. Olha, isso daí é risco psicossocial, será? Acho que não, acho que é só falha no engano mesmo. Então voltamos, né? Vamos voltar. A atualização da NR1, ela trouxe algo que o mercado ainda está digerindo muito mal, que são os riscos psicossociais, que agora fazem parte de forma formal do gerenciamento dos riscos ocupacionais. Uma forma da legislação obrigar a empresa a também cuidar da parte psicossocial relacionada ao trabalho dos seus trabalhadores. E quando a gente fala de saúde mental, de cuidar da saúde mental dos trabalhadores, isso é um tabu. E é um tabu porque hoje, quando a gente fala de diabetes, a pessoa toma insulina para o resto da vida e tá tudo ok. Quando a gente toma remédio para hipertensão para o resto da vida, vou tomar ok. Mas quando a gente fala, eu tomo um psicotrópico, aí as pessoas já têm aquele tabu de é doido. E infelizmente, estamos no século XXI e ainda assim temos esse tabu. Então, quando a gente fala em saúde mental, as pessoas ainda têm esse pensamento, né? Esse pensamento genérico de, pronto, agora eu vou ter que tratar ele como um bebezinho de colo para tratar a saúde mental dele. Não, calma, não é sobre isso que a NR1 está falando. Ela está falando sobre os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E eu tenho poder de fala porque eu passei riscos psicossociais relacionados ao trabalho que eu só fui entender depois que virei ergonomista e depois que eu comecei a estudar a atualização da NR1. E é engraçado porque quando a gente lê o manual, a gente fala, caramba, isso tudo que eu estava passando era risco psicossocial relacionado ao trabalho e a gente não passa pela nossa cabeça. Então, esse é mais um motivo de passar isso para vocês, desmistificar para o mercado que não é impossível você acompanhar e você gerenciar os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Só é um tabu muito grande que precisa ser quebrado. Assim como as medicações psiquiátricas precisam ser quebrados os tabus, a gente também precisa quebrar os tabus do risco psicossocial relacionado ao trabalho.
Ou seja, não estamos falando de avaliação individual de saúde mental. Não é isso que a atualização da NR1 quer. Estamos falando da análise do trabalho real, da organização do trabalho, das exigências cognitivas e temporais que esse trabalho determina para o colaborador. E é aqui que começa o problema do Brasil inteiro, de todo o mercado. Porque as empresas, elas estão tentando cumprir essa atualização da NR1 com palestras isoladas, com treinamentos motivacionais, né, com formulários, com checklists, ou terceirizando isso, né, terceirizando isso até para clínicas. E aí vai lá e fala, não, coloca aquela avaliação psicossocial no ASO, que aí eu vou comprovar para o fiscal que eu estou fazendo sim a avaliação psicossocial do meu trabalhador. E eu sinto muito te informar, isso não atende a NR1. E pode, inclusive, fragilizar o seu programa de gerenciamento de riscos em uma fiscalização, tá? Porque vai mostrar que você não está realmente gerenciando, você só está tapando o sol com a peneira. Então vamos ao mito e realidade aí. Quem é o responsável? Psicólogos que resolvem os riscos psicossociais relacionados à NR1. Eu vou contratar um psicólogo e vai dar tudo certo na minha empresa. Eita, psicólogo é essencial, tá? Na vida, na saúde mental das pessoas, mas não para estar dentro da atualização da NR1, porque não se trata de algo clínico, mas sim de algo relacionado ao trabalho, ao conjunto, a um todo. Então, a identificação dos riscos psicossociais, ela é coletiva, ela é organizacional, ela é uma análise que é baseada no trabalho real dos trabalhadores. Então, vou contratar um psicólogo que ele vai ficar responsável pela NR1 sozinho. Sinto muito te avisar. Não é um trabalho isolado, não é um trabalho só do psicólogo, tá? É multidisciplinar. Então, o segundo mito aí que eu escutei bastante foi treinamento de saúde mental vai resolver o risco. Eu dou treinamento de saúde mental no Janeiro Branco, dou treinamento de saúde mental no Setembro Amarelo e tá tudo certo, eu tenho lista de presença. Não vai cumprir a NR1, tá? O treinamento, sim, é uma medida de controle, mas não é uma medida de identificação. Então, e nem vai avaliar o risco, né? Então, assim, sem o diagnóstico ergonômico, o treinamento ele vai virar uma maquiagem e o fiscal não vai deixar passar isso. O mito 3 é que qualquer consultor pode aplicar qualquer metodologia que vai dar tudo certo, né? Vamos fazer um checklist pronto de riscos psicossociais e vou tá supimpa ali. E vou colocar no PGR. Gente, faz isso não, tá? Porque a própria NR1 lá no manual fala que a gente precisa de uma metodologia. E quem trabalha com metodologias, né, e eu falo isso com muita propriedade, é o ergonomista. Tá? E isso a gente já faz desde 1978, quando a NR17 estava lá bonitinha, já fala sobre os riscos psicofisiológicos dos trabalhadores. Então, um bom ergonomista, ele já faz essa avaliação. Então, não tem por que você contratar um psicólogo só para fazer a avaliação dos riscos psicossociais, sendo que você já tem uma obrigatoriedade de fazer a avaliação ergonômica preliminar, e a gente vai conversar sobre isso, porque é nela que tem que estar, e é a AEP que o fiscal vai te pedir na hora que ele for avaliar os riscos psicossociais no trabalho. Então, pega esse insight aí. Na página 5 do Guia dos Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho, fala sobre a segunda mudança da norma regulamentadora número 01, que é exatamente a integração da NR01 com a NR17. E lá, no primeiro parágrafo, já está escrito, eu vou ler aqui para vocês, considerar as condições de trabalho nos termos da norma regulamentadora número 17, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, cá para nós, quem tem que fazer a avaliação dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Ergonomistas, né? Ou, Denise, mas aí um técnico de segurança pode fazer? Pode, se ele tiver capacidade técnica. Eu tenho consertado, né, eu faço a consultoria de documentações para as empresas, e nessas documentações sempre vem o PGR com todos os riscos ergonômicos que estão descritos no manual da NR17. E aí eu vejo um ato muito falho, porque não tem AEP. E eu vou falar de uma forma bem simples para as pessoas entenderem. A AEP, que é a Avaliação Ergonômica Preliminar, ela é o LTCAT,
tá? Ela é igualzinho ao LTCAT ali, ela está equiparada. Como que você identifica o risco físico, biológico, químico? É o LTCAT, correto? É um laudo técnico ali dos riscos físicos, biológicos que você vai fazer para sua empresa. E como que você vai avaliar a parte ergonômica? Através da AEP. Então, acho que isso vai fixar na sua cabeça. Coloca aí, o LTCAT da ergonomia é a AEP, tá? Então tem que ter a AEP, da mesma forma que tem que ter um laudo falando sobre o meu nível de ruído, qual a metodologia que foi utilizada para avaliar o ruído, eu tenho que ter também a metodologia que foi avaliada a ergonomia, não é simplesmente colocar no PGR, não. Então, a gente precisa sim ter essa metodologia, fazer de forma correta e cobrar da clínica meramente, pelo menos um currículo ali do técnico de segurança para ver se ele realmente tem essa parte de ergonomia, se ele tem experiência em fazer a EP, tá? Então, isso é muito importante vocês cobrarem. E aí, Denise, não tem. Então, eu vou no meu contrato com a clínica, eu vou exigir que seja um ergonomista que vai fazer minhas AEPs, tá? Eu acho que isso daí ficou entendido. Se não ficou entendido, bota nos comentários que eu vou responder, tá? Vou tirar a dúvida de vocês. Mas é importante que vocês tenham isso em mente. O LTCAT da ergonomia é AEP. Coloquem isso na cabeça, pessoal de saúde e segurança. Portanto, não adianta ignorar a NR17, tá? Se você quer colocar suas documentações em ordem para atender a NR1, você tem que ter a conexão direta com a ergonomia, com a NR17, tá? Porque os riscos psicossociais, eles estão dentro do escopo da ergonomia, tá? Porque a ergonomia que trata da questão da organização do trabalho, tá? Então, não tem jeito, você vai fazer a avaliação dos riscos psicossociais dentro do escopo da ergonomia. Então, a NR1, o que mudou, né? O que é essa atualização? A NR1, ela aponta os riscos, tá? Ela aponta os riscos, ela fala, você tem que identificar os riscos que a sua empresa tem. E a NR17, ela vai fornecer o método para você identificar se existe ou não os riscos psicossociais dentro da sua empresa, tá? Porque às vezes não existe. Eu já peguei empresas, já fiz avaliação de riscos psicossociais onde foi muito baixo. E a empresa mesmo assim, né, continua, né, a gente continuou fazendo PDCA, girando certinho, para que continue assim, com um nível muito baixo aí de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, tá, gente? Deixando claro isso, não é risco psicossocial individual, é risco psicossocial relacionado ao trabalho, tá? Então, se não existir, não tem necessidade de estar no PGR. Deu para entender? Ah, se eu não tenho ruído, se meu ruído está muito abaixo do nível, eu tenho que colocar no PGR? Não, por quê? Porque ele é muito baixo, ele é irrelevante. E é a mesma coisa com a metodologia de riscos psicossociais, tá? Mas o que o pessoal está colocando? Está colocando lá que existe riscos psicossociais. Qual metodologia? Vozes da minha cabeça, tá? E isso não pode ter, porque o fiscal vai bater nessa tecla. Qual a metodologia? O que você fez? O guia da NR1 que está norteando para a gente, ele é bem claro, assim, ele orienta que os riscos psicossociais, eles precisam ser analisados no contexto do trabalho. É uma avaliação coletiva e ela deve estar integrada ao PGR. Se identificada, deve estar integrada ao PGR. E isso exige uma leitura do trabalho real, com entrevistas, observações, análise organizacional. Eu mesma faço vídeo, eu fico lá conversando, deixo uma câmerazinha filmando enquanto eu vou lá, faço uma conversa, um bate-papo com os meninos. Então, assim, a gente precisa ter esse contato com o trabalhador, porque ninguém melhor para falar sobre o trabalho dele do que ele que está ali, tá? E isso é de uma forma coletiva, é geral, não é, eu vou ouvir uma pessoa só e aí eu vou colocar, vou me embasar nessa uma pessoa para me colocar lá. Não, não é assim que a banda toca, tá? Então, a gente precisa ter realmente uma leitura real do trabalho, entrevistas, observações, análises, metodologias realmente que são realmente efetivas, porque não é só um checklist pronto da internet, tá? A gente vai ter que mostrar para o fiscal qual a metodologia, da mesma forma que a gente utiliza para identificar os fatores físicos, biológicos, né? A gente usa LTCAT, então por que cargas d'água a gente não vai utilizar uma metodologia que realmente seja eficaz para a identificação dos riscos psicossociais? Só porque é tabu? Só porque eu tenho medo de mexer nessa questão da mente, nessa questão da saúde mental? Não, a gente tem que parar com isso, tá?
E aí, os erros que estão colocando as empresas hoje em risco, e eu estou vendo isso numa velocidade, numa frequência absurda aqui nas documentações, é o PGR listado, o risco psicossocial, só que sem metodologia, como eu disse, vozes da cabeça da pessoa que colocou. Plano de ação sem avaliação ergonômica. Então, assim, a pessoa vai lá, coloca a avaliação ergonômica preliminar, ela coloca, na verdade, ela coloca riscos ergonômicos sem a avaliação ergonômica preliminar. Ela confunde o PCMSO, que é a NR7, né, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Eles confundem o Programa de Controle Médico com a saúde de riscos psicossociais. Sim, eu estou vendo isso, tá? As pessoas colocando aí a avaliação psicossocial lá no PCMSO, no exame individual, vai sair no ASO, e aí vai estar tudo lindo no e-social. Opa, não vai não, porque se os dados cruzarem lá, o computadorzinho lá, vai bater e vai ver que os riscos não estão batendo. Então, isso daí está colocando as empresas em risco. Achar que é uma avaliação individual. Então, não é individual, tá? É bem claro isso no guia, tá? Quem leu o guia, eu vou deixar também o link na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do guia dos fatores de riscos relacionados ao trabalho para vocês lerem. É importante ler, é um manual pequeno, ele tem 19 páginas. Então, e ele está muito bem estruturado, como se fosse um e-book, está muito bacana de se ler e é essencial que a partir do momento que a gente se coloque na posição de consultor ou de fazer uma documentação, que a gente tenha uma estrutura e uma metodologia correta e direcionada, que esteja realmente cumprindo aquilo que o Ministério do Trabalho pede, porque senão a gente também tem responsabilidade, tá? Então, em fiscalização, isso pode ser interpretado como incapacidade técnica na identificação dos riscos. E aí, quando você identifica de forma errada os riscos psicossociais e os riscos ergonômicos, e você não tem uma metodologia, você não tem uma AEP que está ali vinculada com o seu PGR, você vai fragilizar o seu documento e o fiscal ele pode falar bem assim, ó, quem fez esse PGR não tem capacidade técnica e você vai ter que fazer tudo de novo. Então, você vai ter o retrabalho de refazer, pode ter uma autuação, pode ter uma multa e vai ter que pagar dobrado, porque você vai ter que pagar outra empresa para fazer ou pagar a mesma empresa para refazer, porque eles vão tentar te vender isso, tá? Eu vejo isso em algumas empresas que eu atuo, que a clínica fez o PGR, fez errado, tá? Tá errado, eu mostro onde está errado, o que não está batendo, e a clínica insiste e fala, não, então aí a gente vai ter que fazer de novo. Aí é meio que a gente tem que ficar um pouco cabreiro, com o pé atrás e ser esperto na hora de fazer essas avaliações. Principalmente quem fica responsável de acompanhar esse PGR, seja o pessoal do RH ou o pessoal de SESMIT. Tem que ficar muito atento no que está escrito no seu PGR para que ele não fique frágil na hora de uma fiscalização e não tenha esse problema de incapacidade técnica que o fiscal pode sim falar e interpretar, colocar lá e você ter que fazer as documentações, você ser autuado por isso, tá? Aí o barato acaba saindo caro, vou fazer na clínica porque é mais barato, não, vou fazer com um técnico lá da clínica, a AEP, porque vai sair mais barato. Realmente vai sair mais barato, porém, às vezes o barato pode sair caro. Denise, qual é o caminho correto? Então, vamos para o caminho correto, o caminho técnico, que é mais seguro, tá? Então, é identificar os riscos psicossociais no contexto do trabalho, no contexto geral. Realizar a AEP, tá? AEP, Avaliação Ergonômica Preliminar, não é AET. Tem muita empresa que vira e fala assim, mas eu quero AET. Por que fala, eu quero AET? Porque antigamente era feito AET, tá? Antes era feito AET. Mas aí foi desenvolvido, foi estudado, foi modificado e aí foi para melhor identificação, foi criado a AEP, que é uma avaliação ergonômica preliminar de todas as atividades relacionadas ao cargo. E aí sim, se tem alguma atividade, eu vou falar sobre AEP e AET, eu vou fazer essa diferença aí para explicar como que funciona. Mas é importante que vocês tenham em mente que qual é a obrigatoriedade? Obrigatoriedade é ter AEP, Avaliação Ergonômica Preliminar, conforme a NR17. E lá já vai estar contemplados os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, se você não avaliou os riscos psicossociais da sua empresa e você viu que você não tem avaliação ergonômica preliminar, o que você pode fazer? Já pode
procurar um ergonomista, um profissional de ergonomia, fazer um contato com ele para ele fazer a sua AEP. E dentro da sua avaliação ergonômica preliminar já vai estar contemplados os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Porque, de qualquer forma, você é obrigado a fazer a AEP. Então, se for feita a AEP, já faz logo os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, se você não tiver. E se você já tiver a AEP, é importante uma consultoria, dar uma olhadinha para ver se está tudo certinho. E às vezes os riscos psicossociais já foram avaliados dentro da sua AEP e você não está nem sabendo, está aí com dor de cabeça. Então, realize a AEP, a Avaliação Ergonômica Preliminar, tá? Ela é obrigatória, conforme a NR17. E aí, depois de identificados os riscos, qual é o terceiro passo do caminho correto? Integrar todos os resultados ao PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. É isso que pede a atualização da NR1, tá? Você vai pegar, vai fazer a avaliação dos riscos, fez a avaliação, identificou, vai integrar lá no PGR, vai fazer os planos de ações e aí sim, né? Aí vem o quarto passo, que é depois pensar em treinamentos, ações de saúde, medidas de controle, treinamentos com lideranças, tá? Vou reavaliar o ritmo de trabalho. Então, depois de fazer a AEP, integrar no PGR, aí sim nós vamos para o plano de ação. E é aí que entram os treinamentos, as ações de saúde e as medidas de controle. Deu para entender? Não está difícil entender. Então, o caminho correto é identificar os riscos psicossociais no contexto de trabalho, fazendo a AEP, que é a Avaliação Ergonômica Preliminar. Terceiro, integrar os resultados no PGR. E aí sim, depois dos resultados do PGR, a gente fazer o plano de ação e colocar ali nos treinamentos, nas medidas de controle, para a gente continuar e fazer tudo de forma redondinha para o seu PGR funcionar legal dentro da atualização da NR1. Se esse vídeo fez sentido para você e mudou o seu jogo, sua forma de pensar, compartilhe com o seu RH, com sua equipe de SESNT, com o seu gestor, com o dono da empresa, tá? Porque esse assunto está sendo tratado de uma forma muito superficial. E o superficial é perigoso, porque o superficial vai fazer você pagar muito mais caro. Aqui no SST Ergodem a gente fala de norma, de método, de prática real de trabalho. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui qual é a maior confusão que você tem visto sobre a atualização da NR1. Eu quero saber, bota aqui nos comentários que eu quero saber. Qual a maior confusão que você tem visto aí quando o assunto é a atualização da NR1 e riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Até a próxima!